hospitais está ótimo, todo mundo com dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, educação, sobram vagas nas escolas, professores felizes com saúde. Não há motivo para preocupação dos espíritos de luz, não é verdade? Ou não? Se fosse assim, já estaríamos numa condição paradisíaca, não é? Mas nós estamos num mundo de expiação e provas. Estamos resgatando erros que cometemos no passado e estamos sendo provados. Os trabalhadores dessa casa não estão aqui por expiação, para pagar crimes. Eles estão porque encontram-se na situação de espíritos esclarecidos que querem trabalhar em favor do semelhante para resgatar as suas dívidas espirituais pelo amor e não pela dor. E para tal, devem se colocar na sua condição. Eu estou incluso também, pois na noite de hoje não passo de mais um trabalhador voluntário desta casa. Assumir a ignorância não é constrangimento. Sócrates dizia, é melhor fazer uma pergunta e expor a nossa ignorância durante 1 ou 2 minutos do que permanecer nela na noite dos tempos, muitas vezes até desencarnar na ignorância. Quanta coisa nós deixamos de perguntar, deixamos de estudar por orgulho. Você sabe isso aí, Afonso? Não, isso aí, tranquilo. Nem sei o que é tranquilo. É o orgulho que ainda reside dentro de nós. Lembrando que o orgulho, olha, você vai cair no chão. O orgulho é filho do egoísmo. É filhote dele, é querido, é o menino dos olhos dele. Quanta gente que diz, eu tenho orgulho de trabalhar na casa espírita. Ô coitado, não é? Não sabe nada. Não estuda o Evangelho. Lê o Evangelho, recita, coloca, não é? Como um carro descendo a ladeira, mas não tem o Evangelho dentro de si. Esta ferramenta, o Evangelho, vai nos ajudar, inclusive, a identificar quem está em expiação e quem está em provas. Vamos começar por aí, usar essa ferramenta? É fácil. Quem está em expiação, ou seja, resgatando, passando o mal que fez alguém sofrer nesta ou em outras encarnações, é aquela criatura revoltada, que reclama, que acusa Deus, que não se sente bem em lugar nenhum, que se acha injustiçado. Não é ninguém aqui. Não existe ninguém reclamando. Acorda na segunda-feira, com o celular tocando, não é? E levando, graças a
nascer, eu já escutei isso, eu tenho 5. Número 1, número 2, número 3, número 4. Todos os 5 já me disseram isso. Devagarzinho, estudando o Espiritismo, eles já estão reconsiderando esta colocação. Porque todos, sem exceção, aqui presente, pediram para nascer. Sim, senhora, a senhora pediu para nascer. E o senhor pediu para nascer com essa família, para ter a mamãe e o papai que tem. Tudo foi elaborado. A reencarnação é uma engenharia espiritual. Por isso que nós não podemos nunca pensar em atentar contra a própria vida, que é o maior crime que podemos cometer. Quem pensa assim e vai adiante inadvertidamente, acaba entrando num mal ainda pior e volta na próxima encarnação, trazendo no corpo físico as marcas do crime que cometeu contra si mesmo. Mas isso já é outra palestra de outro irmão que virá aqui, provavelmente, para falar desse tema. Então, está claro para nós? Expiação, que essa senhora me disse, não foi aqui nessa casa, fique tranquilo. Então a minha sogra está em expiação. Eu disse, eu fiz cara de paisagem, né? Porque eu não posso entrar nesses detalhes. Eu disse, ela disse, minha sogra vive xingando todo mundo, reclama. Nunca vi ela de bom humor, conheço ela há 30 anos. Eu disse, meu Deus do céu. Ela está em expiação, eu não tive nem como negar. Nem que eu quisesse, na condição de advogado dela, negar, realmente está. Então veja, quem reclama contra Deus, quem se acha injustiçado, quem se acha melhor do que os outros, quem acha que a família na qual está não é adequada, não é própria, não lhe merece, está em responda. Expiação. Muito bem, acertado. E prova. É fácil. É a criatura que tem uma perna só, física, não é? Uma perna só, e que anda por força de um aparelho ortopédico, uma muleta, que anda num carrinho, não é? Que se utiliza de um recurso mecânico, não é? Uma ferramenta, para poder trabalhar. E eu tenho amigos que são paraplégicos, que na segunda-feira, quando eu os encontro, um vez por outro, bom dia, Afonso, tudo bem? Eu digo, bom dia, está tudo bem. Ele está em prova, porque ele pediu para vir naquela condição, para testar a sua própria fé.
ensina, pai. E o meu pai disse, é assim, aprende, meu filho. Comércio é assim, você compra por 2 e vende por 20. E eu era burrinho, mais do que sou hoje, não é que eu reconheço. Falei, pai, mas isso é certo? Ele falou, certo ou não é comércio. Mundo de expiação, nós não estamos dizendo que há desonestidade no comércio, não é isso. Mas que há desonestos no comércio, na política, na igreja, por toda parte. Não é? Há homens honestos e homens desonestos. Quando eu digo homem, é o gênero, a espécie humana. Onde está o homem, está, aí alguém disse, a mulher. Eu disse, não, apaga. Onde está o homem, está a imperfeição. Então, nós não podemos esperar dos homens, nem das mulheres, já que querem deixar a coisa bem clara, a perfeição. Então, quando praticamos a caridade, se é que praticamos a verdadeira caridade, nós não devemos esperar nada em troca, senão é uma operação comercial. O político que aparece na televisão, sendo homenageado, porque realizou um empreendimento, construiu uma escola, é caridade? Não. Ele está trabalhando em proveito da sua carreira política. Está na televisão para receber publicamente os aplausos, os méritos, as homenagens. Claro que existe um fundamento de caridade naquilo que fez, mas não é a caridade do Cristo. Querem ver a caridade do Cristo? Entre nós, nesse instante. Claro, aqueles que estão ligados no Evangelho precisam. Os que não estão recebendo como deveriam receber. Aqueles que estão ligados no Evangelho nesse instante, atentos à palavra do Cristo, estão sendo assistidos por médicos espirituais, que estão circulando entre nós. E eu percebo que algumas pessoas que estão aqui presentes estão recebendo mais do que as outras. Por quê? Médicos estão aqui circulando entre nós. Os espíritos são espíritos de luz. E o que eles estão fazendo? Quanto eles estão cobrando por essa consulta? Absolutamente nada. Nem estão se identificando. Mesmo que eu pergunte que médico é, um ou outro nós podemos identificar, pois já temos uma familiaridade espiritual. Mas a maioria nós não sabemos. Eles estão do nosso lado. E aí a pessoa diz assim, mas eu não estou vendo. Mas eu digo, quando se levantar, depois dos trabalhos espirituais desta noite, nós vamos nos sentir melhores, vamos sair mais leves. Uma vez disseram para o Chico assim, Chico, eu acho que é psicológico que eu vim aqui à noite, na Casa da Prece, Uberaba, Minas Gerais. Eu vim aqui hoje e já estou me sentindo melhor, mais leve. Eu acho que é psicológico. O Chico, que era uma moça, uma bênção, um espírito de luz, no sentido da sensibilidade, não é? Com todo respeito, ele diz assim, graças a Deus, não é? Depois que o homem foi embora, ele diz assim, para nós, né? Claro que ele se sentiu melhor, tiraram os 7 que estavam montados em cima dele. Isso é o Chico, viu, gente? Porque o Chico é batuta, não pensa que era assim, moleza, não. Eu pergunto, quantos estão montados em mim? Eu sei lá. Não estou vendo nenhum. Não é? Agora, eu quero crer que o fato de eu estar aqui, não é? Dando a minha modesta, insignificante colaboração, que é muito pequeno, é uma demonstração, não é? Um esforço de colaborar com o trabalho da casa. E se for merecedor, não sei se sou merecedor, se tenho essa
minha fisiologia e que eles sejam ajudados. Pois nesta casa não se joga pólvora nos espíritos que estão nos atormentando, pois seria a completa antítese da caridade. Então, uma vez eu recebi, não foi nessa casa, não foi. O senhor me procurou e disse: Sr. Afonso, eu estou obsidiado. Eu disse: todos estão. Fique tranquilo. O Kardec é quem disse. Ele disse: tudo bem, mas eu estou autorizando o senhor tocar fogo nessa criatura, pode jogar pólvora, que é o demônio mesmo. Eu disse: ah, é? Ele disse: não tenha pena não, porque o que ele está fazendo comigo, isso é demais. Eu disse: eu passo, né? Eu disse: quando podemos começar o tratamento? Eu perguntei a ele. Ele disse: agora mesmo. O senhor tem pólvora aí, quer que eu vou buscar? Quase que eu pensei, se ele vai buscar pólvora, capaz que o espírito que está acompanhando exploda no meio do caminho. Não é? É capaz. Então eu esclareci. Eu disse: na casa espírita, neste tempo, não se joga pólvora em cima de ninguém. Ele disse: então é fraco o trabalho aqui, eu vou embora. Eu disse: não, espera um pouquinho, escute a explicação. Eu disse: vamos supor que eu faça esse ritual, que eu faça a estrela, o círculo, coloque ali todos os signos, os elementos, coloque o senhor lá no centro, envolva com pólvora tudo aquilo ali, ateie a pólvora. O que vai acontecer com esse espírito, ou com esses espíritos tormentosos que estão me incomodando? Ele me respondeu corretamente. Eles vão dar um pulo e vão sair correndo. Eu disse: está certo, até eu sou bobo, eles me jogaram pólvora. Eu saio desempestado. Chegando na Praça da Sé, eu nem olho para trás. Não é assim? Só o que vai acontecer? Em primeira instância, eu fujo. Não é? Eu desapareço. Sumo do mapa. Em segunda instância, é a vingança. Você vai ver. E eu vou procurar quem me ajude na vingança. Ou seja, se eu estava sozinho atormentando aquela criatura, eu vou procurar uma tribo para voltar lá para aquele lugar e na primeira oportunidade, na primeira esquina, vingativamente, traiçoeiramente, caímos todos em cima daquela criatura e ele tem um infarto, ele tem um AVC, ele vai para o pronto-socorro entre a vida e a morte, e a família diz: ele estava tão bem, não? Um santo nada, toca fogo no espírito que está ali, por alguma razão, que nós não somos obsidiados gratuitamente. Quando sofremos um processo obsessivo, Allan Kardec diz no livro Obsessão, pouco conhecido e estudado pelos trabalhadores do espiritismo, que muitas vezes nós, na condição de trabalhadores, nos achamos conhecedores de tudo. Dá um passe ali e vai embora, já está tudo bem. Está nada, não sabe nada, tem que aprender, eu tenho que aprender. Kardec diz: o espírito obsessor, geralmente, quase sempre, é alguém a quem prejudicamos em encarnação anterior, o mesmo mestre, que deseja vingar-se de nós, e que deseja indenização. Vamos usar um exemplo prático. Numa noite escura, você está no seu belo palácio palaceite, cercado de todo conforto,
criadagem daquela casa, onde não faltava o alimento, não faltava o pão, o aconchego de um leito luxuoso. A criadagem abriu a porta para os trabalhos de rotina, retirar o lixo, não é? Receber a mercadoria, os alimentos, as frutas frescas, o queijo, o vinho, na primeira hora da manhã. E o que abriram? Quando abriram a porta, o que vislumbraram? O cadáver